Bom dia a todos. Hoje faremos a nossa segunda aula sobre métodos quantitativos. Para iniciar a aula, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada, até porque a gente teve aquele período de pausa devido à nossa falha com relação à internet, que teve aquela queda de luz devido ao ciclone bomba. E também vou falar um pouquinho das perguntas que ficaram sem responder. Professora, enquanto você ajeita aí, deixa eu só dar um rápido aviso aos alunos. Sim, obrigada. Bom dia, gente. Aqui é a monitora. Queria avisar que a gente já enviou para vocês um aviso por e-mail com a disponibilização da ficha de avaliação em formato de formulário para o orientador de vocês preencher. É de responsabilidade de vocês encaminhar essa ficha de avaliação para os seus orientadores. E no e-mail tá tudo bem explicadinho como que tem que fazer isso. E ela vai ficar disponível, o último dia para o orientador submeter essa ficha é no dia 21 de setembro, mas ela já está disponível desde agora. E nesse e-mail tem todas as informações necessárias sobre isso. Bem, então a nossa primeira pergunta foi do Lincoln Pereira, né, que ele perguntou qual é o percentual da amostragem em relação à população para termos uma análise segura de combate aos infectados. Eu entendi que a gente estava falando um pouco do Covid, então eu trouxe uma resposta referente às questões relacionadas à transmissão. Eu achei interessante trazer isso, até porque a gente possa compreender um pouquinho por que a gente fez essa quarentena mais restritiva nesses últimos 15 dias aqui em Curitiba, e também porque aqui no Paraná a gente está tendo um aumento de casos. Então, para entender como o vírus vem se propagando em uma situação de epidemia, tanto numa cidade quanto no estado, existe um parâmetro que avalia a sua possibilidade de transmissão entre a população. A gente conhece esse coeficiente com o nome R, né? Ele significa o número de reprodução basal ou básico e serve para determinar o potencial de propagação de um vírus sob determinadas condições. O R0, ou número básico de reprodução, é o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada. Já números maiores que 1 indicam uma taxa de transmissão sustentada, ou seja, os casos tendem a aumentar. E o contrário ocorre quando esse número é menor que 1. Só para a gente saber, hoje a taxa no Paraná da R é de 1,5. Ou seja, a cada 2 paranaenses contaminados com a Covid-19, outros 3 acabam contraindo a doença. Aqui eu já deixei aberto a tela, para quem tiver curiosidade, dá para vir aqui no Laboratório de Estatística da UFPR e fazer a consulta. Nessa página, a gente vai encontrar o monitoramento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, essa página do Laboratório de Estatística é bem importante para quem quiser acompanhar. Aqui fala sobre, então, esse conceito que eu falei para vocês sobre o R, né, o coeficiente R, qual é o objetivo dele, como ele é definido e quais são suas limitações. E também apresenta um caso, um comparativo, né, vai apresentar no Brasil por regiões, por estados e um comparativo. É interessante a gente apresentar nesse comparativo para a gente dar uma olhada como que está a nossa região. Aqui no Sul, nós tivemos 4.631 casos até o dia 8 de julho de 2020, foram 88 óbitos, a gente já sabe que esse resultado já está modificado, né? No acumulado, no Sul, a gente já tem 108.082 casos e 2.152 mortes, e o R total é de 1,24 para número de casos e 1,27 para número de óbitos. Tá? Com relação aos estados, o estado do Paraná apresentou nessa data, do dia 8 de julho de 2020, 1.407 casos e 44 óbitos. No acumulado de casos foram 35.715 e óbitos acumulados 815. O RT total é de 1,27 e o RT de óbitos 1,35. Então, aqui, como eu tinha comentado lá no começo, naquele slide, mostra que a gente está com o número acima de 1,
Então, quando ele está acima de 1, a tendência é aumentar o número de casos. O importante para nós é que ele fique entre 0 e 1. Então, vamos, por exemplo, o Rio Grande do Norte já apresenta 0,53. Então, a transmissão já está mais baixa e isso ajuda os sistemas de saúde a se organizar para que não se propague. Então, por isso, foi muito importante essa quarentena restritiva, para que a gente diminuísse o ritmo de propagação da doença. Tá? Eu acredito que era isso que o Lincoln tinha perguntado. Se não ficou claro, eu peço para que ele entre em contato, mande uma pergunta, alguma coisa que eu possa estar respondendo melhor. Tá? Eu vou tentar seguir daqui, mas não era para pôr essa tela. Com relação à segunda pergunta, nós tivemos uma pergunta do Adélio Conter, que perguntava o que eu achava da metodologia de PROCNO-C. Então, eu fui atrás para conhecer essa metodologia, e aí encontrei um artigo que eu achei bem interessante, que fala como construir o conhecimento sobre o tema de pesquisa, aplicação do processo PROCNO-C na busca da literatura sobre avaliação do desenvolvimento sustentável. Esse artigo, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Mostra como fazer esse tipo de pesquisa. Eu achei bastante interessante. Ele, então, permite uma forma diferente de uma revisão de literatura que eu não conhecia. Então, nas publicações da área da saúde, não é comum de se usar. Então, possibilita a gente a estar fazendo um tipo de pesquisa diferenciada. Então, nesse artigo, ele mostra como que a gente deve fazer todo o processo. O que me chamou bastante atenção é como é feito o método, que eu vou mostrar para vocês através de um fluxograma que tem no artigo. E eu achei melhor mostrar em tela, porque no PowerPoint ia ficar muito pequeno. Então, ali, ele fala para a gente definir as palavras-chave a serem utilizadas, definir o banco de dados aonde serão feitas as buscas. Até aqui, a revisão de literatura integrativa também fala. Nós não fazemos esse teste de aderência das palavras, né, através de bancos de dados ou leitura de alguns artigos alinhados ao tema. Então, isso é uma modificação que a gente vê em relação ao método utilizado na revisão integrativa. Claro que vamos excluir os artigos repetidos, né, então vai ter nos dois métodos iguais. Existe uma identificação do alinhamento com o tema através da leitura do título. Então, a primeira forma de você selecionar os artigos é através do título. Isso é uma questão também um pouco diferente dos artigos que a gente acaba fazendo na revisão integrativa, porque a gente já busca aqui o resumo. Então, é uma forma mais ampliada da gente tentar encontrar mais artigos para aquela publicação. Além disso, a gente vai identificar o número de citações de cada artigo com uma medida de relevância científica. Então, isso também é uma situação bastante importante, principalmente hoje que a gente fala na qualidade dos artigos, que a gente vem buscando artigos com maior número de citações, e isso faz parte do nosso Lattes. Então, isso eu achei de extrema importância, e é uma situação que a gente não vê na revisão integrativa. Além disso, a identificação da atualidade do artigo. Então, na hora de selecionar, eu tenho duas linhas de seleção. Uma pelo número de citações daquele artigo e outra pela atualidade do artigo. Quando a gente faz isso, a gente vai fixar uma representatividade desse artigo, para ver se ele vai permanecer ou não. Então, a gente tem que definir qual vai ser o parâmetro, quantas citações aquele artigo precisa ter para que ele possa ser considerado. Além disso, se ele tiver uma questão de atualidade, então, se a gente pegar um artigo que foi publicado agora em 2020, né, no mês passado, ele não vai ter tantas citações assim. Então, por isso é importante a gente também trabalhar com a atualidade. Então, isso mostra a importância. Para isso, os artigos com relevância científica comprovada vão ficar na nossa seleção. Os que apresentam artigos atuais, que ainda não têm uma relevância comprovada, por serem artigos novos, também entram. Os artigos não atuais
sem relevância comprovada, mas que, isso é importante, os autores constam no grupo de artigos com relevância científica comprovada, também vão entrar na nossa seleção. Só vamos descartar os que não são atuais e que não têm autores de relevância. Então, isso acaba diminuindo o nosso número de descartes. Depois disso, né, é feita a leitura do resumo, então, para definir se ele está alinhado ao tema que a gente está pesquisando. Se esse artigo está disponível integralmente para leitura, isso é importante. Eu vou mais para frente falar com vocês. Eu achei um artigo que, infelizmente, ele não está disponível e seria interessante que ele tivesse. Então, isso é uma coisa que dificulta. Às vezes, a gente pode solicitar ao autor para ver se a gente consegue o artigo, mas demora muito, dependendo do tempo, a gente não consegue. Também vamos identificar o alinhamento do tema com a leitura completa do artigo, né, para ver se mesmo com o título resumo, ele apresenta um alinhamento ao tema que a gente está procurando. E depois a gente vai ter o nosso portfólio da pesquisa. Aqui ele apresenta alguns gráficos que eu achei interessante. Vou passar rapidamente, até porque a gente não vai poder falar sobre isso. Depois eu repasso esses artigos para vocês. Então, também estão na aula, porque eu coloquei ali o link. A gente tem a questão das bases de dados, então aqui é onde eles foram buscados, quantos artigos foram encontrados. Nessa pesquisa foram encontrados 9.123 artigos. Desses 9.123 artigos, apenas 13 entraram para a pesquisa, né, usando esse método. E aí a gente vê como eles foram citados, então quantas citações tiveram, qual o ano da publicação, o título e o nome dos autores, tá? Então, como foi um artigo publicado em 2011, o ano mais novo dele é 2010. Então, aquilo que eu comentei, às vezes tem artigos que são publicados naquele ano e ainda a gente não tem tantas citações. Alguns a gente já tem um número maior de citações, então a gente tem que dar um crédito aí, pensando que ele é muito novo para ter sido citado. Além disso, né, ele acabou fazendo um quantitativo para ver a questão da relevância desses artigos e também fez um gráfico mostrando o número de citações por autores. Esse aqui é um gráfico bem interessante que mostra os artigos relevantes para o tema da pesquisa. Então, esses foram os que apresentaram maior relevância. Os que foram artigos realizados por autores em destaque nas referências, então teve apenas um. Com relação a artigos de destaque realizados por autores de destaque, a gente acabou não tendo nenhum. E artigos de destaque na literatura, a gente teve 2, que foram que apresentaram o maior número de citações. Aqui ele também compara pelas palavras-chave, né, quantas vezes apareceram cada palavra-chave, para ter uma quantidade do que é mais apropriado, né? Então, esse é um método bastante interessante, que pode ser utilizado para as pesquisas de revisão de literatura, principalmente revisão integrativa. Ele pode ser composto, né? Então, eu posso usar 2 tipos de método, então, talvez usar a revisão integrativa, mais esse método PROC-NO, que eu acho que vale a pena para uma pesquisa. Gostei bastante, Adélia, e obrigada por ter compartilhado e perguntado sobre essa metodologia, porque eu desconhecia, e aí eu fui atrás e acabei gostando bastante. Então, aqui a gente tem uma terceira pergunta, tá? Que é a última, que ficou da semana passada, que é da Luciana. Então, existe diferença entre o N e entre relatos de casos e série de casos? Bem, Luciana, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque eu fui atrás de alguns materiais até para trazer isso. Nos livros de metodologia que eu tenho, tá? Porque eu não consigo me deslocar à biblioteca, eu não encontrei. Aí eu fui para a internet, claro, fui fazer uma pesquisa e acabei encontrando um artigo que falava, né? Na verdade, são 2 artigos que falam sobre isso. O primeiro artigo que eu encontrei foi o do Oliveira, Verlardes e Sá, que fala Entendendo a Pesquisa Clínica, Relatos e Séries de Caso. É uma revisão de literatura, eu vou também disponibilizar para vocês. Nessa revisão de literatura, ele faz esses comparativos,
é bem interessante, depois eu encaminho, mas aí ele cita um outro artigo, que é um artigo da Lancet, que é do Jornal de Clínica, Jornal de Clínica Epidemiológica, tá? E no qual eles fizeram um estudo de caso, compararam os estudos de casos, os relatos de casos, perdão, com as séries de casos publicados na Lancet, para ver se havia um impacto significativo na literatura médica. Nesse artigo, então, a gente encontra que a diferenciação que se faz para relato de caso e série de casos é o número de casos. No relato de casos, nós temos até 3 casos. Então, quando eu for fazer um estudo de relato de casos, o máximo que eu posso dizer é 3 casos. Quando eu vou fazer uma série de casos, isso compreende de 3 a 10 casos. Nesse estudo da Lancet, tem essa divisão. Esse aqui é aquele que eu comentei do Oliveira, Verlade e Sá, então, para quem quiser, depois eu posso estar compartilhando. E esse aqui é a publicação no Jornal de Clínica de Epidemiologia. Aqui já está traduzido, né? A página foi automaticamente. Mas aqui, só para vocês entenderem, ele não está disponível, então a gente só tem um resumo, mas eles fazem essa diferenciação até para poder fazer a divisão dos casos. Então, eles procuraram artigos de relatos de casos, série de casos, com N menor ou igual a 10, na Lancet, publicados de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997. Nos resultados, foram encontrados 74 relatos de casos e 36 séries de casos. Então, aqui mostra como foi feita essa separação. Então, menos de 3 eu tenho relato, mais de 3 eu tenho série de casos. Eu acredito que esses 2 artigos possam ter respondido a essa pergunta. Além disso, a gente vai fazer uma revisãozinha breve sobre as aulas da semana passada, da semana retrasada, perdão. Então, na nossa primeira aula, foi apresentado a definição e os conceitos de pesquisa quantitativa, os tipos de abordagem quantitativa, o que é população, o que é amostra, os tipos de amostragem, as principais técnicas de coleta de dados, que nós temos o questionários e entrevistas, as escalas e os scores, que nós trabalhamos, na verdade, a escala de Likert, né, e a questão do score, né, para numeração. Vou falar um pouquinho mais de escalas hoje, trazendo um pouquinho das escalas ordinais, nominais, de intervalo e de razão, e também na aula passada a gente falou um pouco sobre os instrumentos de pesquisa. Então, na aula passada, quando a gente trabalhou os tipos de pesquisa, a gente trabalhou os estudos descritivos, no qual a gente trabalhou com a pesquisa descritiva, com a pesquisa exploratória, com os estudos de caso, com o survey, com as pesquisas bibliográficas. Também trabalhamos a pesquisa observacional, no qual falamos um pouco sobre os estudos prospectivos, os estudos retrospectivos, os estudos transversais, longitudinais, o estudo de caso, o estudo de corte. Com relação às pesquisas experimentais, nós trabalhamos com a pesquisa clínica, com os estudos clínicos, com a intervenção terapêutica, com a intervenção diagnóstica, com o estudo randomizado, cego e duplo cego. Durante esse período, a gente também acabou trabalhando os níveis de evidência. Então, eu gostaria de comentar aqui um pouquinho sobre isso, e vou trazer, então, que esses níveis são importantes para as pesquisas clínicas, né, e da área da saúde, principalmente. Aqui nesse quadro, podemos avaliar o nível de evidência científica para cada tipo de estudo. Então, no nível 1A, nós temos as revisões sistemáticas homogêneas de ensaios clínicos randomizados. Então, são revisões sistemáticas que buscam todos os estudos clínicos randomizados de um determinado assunto. Então, aí a gente pode ver se aqueles resultados são de forma homogênea e se eles apresentam uma evidência significativa bem importante. Então, por isso, eles são considerados o padrão ouro das pesquisas.
Abaixo das revisões sistemáticas, no 1B, nós temos os ensaios clínicos randomizados, com intervalo de confiança estreito. Ou seja, quando a gente fala no intervalo de confiança estreito, nós estamos falando no índice de confiança entre 95% a 99%. Então, esses ensaios clínicos randomizados trazem uma segurança para o uso de medicações, por exemplo. Além disso, a gente tem os estudos 2A, que são as revisões sistemáticas homogêneas de estudos de corte. Essas revisões de estudos de corte também trazem uma importância. Aqui cabe relembrar que o estudo de corte ele é um pouco inferior ao estudo de ensaio clínico randomizado, não no sentido de inferior para a pesquisa, mas é porque ele faz um acompanhamento ao longo do tempo e pode ter falhas nesse segmento. Então, por isso, ele acaba não tendo a evidência das revisões sistemáticas. Com relação aos estudos de corte ou ensaios clínicos de baixa qualidade, nós temos o 2B, né? Então, aqui eles vão se encontrar com os estudos de corte e esses ensaios clínicos de baixa qualidade metodológica são aqueles que apresentam algum erro na descrição. Então, na hora que você vai fazer a leitura do ensaio clínico, você percebe que não foi seguido com rigor metodológico todas as etapas do processo, ou houve alguma etapa que não foi feita, então isso a gente acaba diminuindo um pouco a evidência científica desse estudo. No 2C, nós temos os estudos ecológicos, eles são muito usados na epidemiologia. Esses estudos trabalham com base populacional e normalmente com dados secundários, então dados que eu vou falar mais para frente para vocês, mas são dados que outras pessoas coletaram, então por isso que ele vai abaixando o nível de evidência desses estudos. Além disso, a gente tem as revisões sistemáticas de estudo de casos controles, então isso também apresenta uma diminuição na evidência, porque pode haver alguma falha durante esse estudo. Descendo ainda, nós temos o estudo 3B, que é o estudo de caso controle. Também a mesma coisa que eu já comentei nos anteriores, tem que avaliar bem o método, qual foi a população pesquisada, se foi uma amostra, se foi uma população, quantos casos teve, para a gente poder ter um número mais significativo, para ter uma evidência científica melhor. Em relação ao relato de série de casos ou estudo de corte, em caso controle de baixa qualidade, então aqui são os que a gente tem um menor número, né, de relatos, de casos, principalmente são esses que começam a despertar o interesse pela pesquisa. Aqui eu sempre gosto de trazer os casos da Zika e da chikungunya, que começaram com relatos de casos e depois foram passando para outros tipos de estudo, para que fosse comprovada uma evidência científica das suas relações com a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, por exemplo. Além disso, nós temos as questões, o último nível de evidência é o nível da opinião de especialistas. Então, se não houver um embasamento em algum estudo clínico ou algum meio científico, a opinião é apenas uma opinião, então por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Também na nossa aula passada foi abordadas as questões relacionadas à amostragem não probabilística, que são a de conveniência e intencionalidade. A amostragem probabilística, nós também falamos um pouquinho sobre a aleatória simples, a sistemática, a estratificada e a conglomerado. É importante falar que a amostragem é um cálculo importante para a pesquisa quantitativa e vai determinar a confiabilidade do estudo e seus resultados poderão ser ampliados para a população. Por isso, vale a pena a gente ficar atento a essa amostra. Então, na hora que a gente for fazer uma pesquisa, verificar como está sendo feita essa coleta. Claro que na semana passada a gente comentou um pouquinho mais, mas é importante... se a gente for fazer uma escolha por tipo de amostragem, utilizar sempre a amostragem probabilística, porque ela traz uma segurança maior para a sua pesquisa. Além disso, nós hoje vamos então falar um pouquinho sobre a utilização dos dados disponíveis,
né? As variáveis, então a gente vai falar um pouquinho de variáveis para que a gente possa fazer análise dos dados quantitativos. Claro que eu estarei conversando com vocês sobre os conceitos e definições para os cálculos, mas sempre aconselho vocês a consultar um estatístico, né? Então, assim, hoje eu vou apresentar esses conceitos, mas aqui nós não estaremos trabalhando os cálculos, para que a gente possa, caso você precise, é importante fazer a consulta a um estatístico. Com relação à utilização de dados disponíveis, na primeira aula, nós apresentamos as técnicas de coleta de dados. Entretanto, existe pesquisa que utilizam dados já existentes, conhecidos como dados documentais ou secundários. Como eu comentei anteriormente, agora a gente vai entrar nessa questão dos dados. Além disso, quando a gente fala em dados documentais e secundários, as pesquisas que usam isso com maior frequência são as pesquisas da economia, da história, sociologia, epidemiologia e ciências políticas. Esses dados documentais ou secundários podem ser mais objetivos. Então, quando a gente está fazendo a pesquisa, eles vão trazer a questão objetiva, tá? Do que os obtidos por interrogação de pessoas, porque quando a gente faz a interrogação das pessoas, isso é um dado mais subjetivo, né? Então, porque quando eu faço essa interrogação, podem haver problemas relacionados à memória daquela pessoa que está sendo entrevistada, ao constrangimento social dessa pessoa, entre outras situações inconvenientes durante a pesquisa. Então, por isso, a gente deve tomar alguns cuidados durante a entrevista e o questionário, como já comentado na aula passada. Então, quando a gente fala em documento, a gente tem que lembrar que documento deriva do latim documento e tem muitos significados, que podem ser ensino, lição, aviso, advertência, exemplo, indício, sinal, prova, entre outros. O documento é um termo que pode ser usado para designar qualquer coisa que possibilite identificar coisas como papéis oficiais, registros estatísticos, fotos, discos, filmes, entre outros documentos, né, que a gente possa ter para uso. Aqui cabe lembrar que também tem as questões relacionadas às mídias, cartas náuticas, mapas históricos, então isso a gente ainda, são documentos que também servem para pesquisa. Também pode ser qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de determinado fato ou fenômeno. Um dos objetos que a gente pode pensar são as cerâmicas. As cerâmicas têm um fator importante na pesquisa histórica, que ela pode retratar a cultura de uma determinada época. Então, por isso, nós temos que observar esses outros tipos de objetos para fazer a pesquisa. Aqui nós temos algumas situações, alguns conceitos, né, quando a gente fala dos registros. Então, nós temos os registros cursivos, que são persistentes e continuados. Então, nós temos os registros de nascimento, de casamento, de óbito, de doenças, e esses registros, eles acabam tendo uma sequência histórica que permite ao pesquisador fazer levantamentos para saber, por exemplo, qual a idade média de matrimônio na década de 50 e qual a idade média de matrimônio em 2020. Então, isso a gente acaba tendo um fator histórico para fazer uma pesquisa. Isso é apenas um exemplo. Ou qual a idade dos pais no nascimento das crianças. Enfim, são várias pesquisas que podem ser feitas através dos registros cursivos. Com relação aos registros episódicos e privados, nós podemos utilizar documentos pessoais ou imagens produzidas pelas mídias. Os documentos pessoais normalmente são usados nas pesquisas de história de vida. É importante comentar que existem diversas pesquisas que são realizadas nesse sentido, e eu conheço uma que foi bem interessante, que foi feita através dos livros de receitas de senhoras idosas ucranianas.
Então, através desses livros de receitas, as pessoas foi pesquisada a cultura ucraniana aqui na região sul do país. Então, é uma forma de fazer uma pesquisa de história de vida. Com relação às imagens produzidas pelas mídias, nós temos vários documentários que acabam abordando esse tipo de pesquisa, né? Além dos documentários, existem teses, né, de doutorado e dissertações de mestrado, principalmente na área de história, que vai trabalhar com situações das imagens e o que elas representam para aquela determinada época. Quanto aos registros encontrados, que são os objetos materiais e vestígios físicos, como eu comentei, tem a questão das cerâmicas, as cartas náuticas, os mapas antigos. Então, são situações que a gente pode ter para fazer uma pesquisa mais histórica. Aqui eu faço a indicação até de um livro que traz uma pesquisa que foi realizada nas cartas náuticas chinesas. O nome do livro é 1421, o ano que a China descobriu o mundo. E esse livro é muito interessante para quem estiver de férias depois da disciplina transversal e quiser uma leitura mais alternativa. Ele traz uma pesquisa histórica em cima dessas cartas náuticas e mostra que os chineses chegaram às costas marítimas da América. Então, é bem interessante, porque eles vão falar sobre como eram os navios chineses, sobre a área da saúde na China, como foi construído Pequim. Então, para quem gosta de história e gosta baseado em pesquisa, esse é um livro que eu acabo indicando, porque ele é bem gostoso de leitura e traz uma coisa, às vezes, fora da sua realidade no momento. Além desses registros, nós temos as fontes documentais. Então, quando a gente fala em fontes documentais, nós podemos dividir em 3 tipos. A primeira são as fontes primárias, a segunda as fontes secundárias e a terceira as fontes terciárias. As fontes primárias são aquelas produzidas pelos autores. Então, como eu comentei com vocês, a gente utiliza as técnicas de coleta como questionário e entrevista e vai criar uma fonte primária. Então, eu vou estar fazendo a entrevista e fazendo essa minha pesquisa com essa técnica, fazendo um registro. Também existem outras fontes primárias, né, que são as legislações, os periódicos, as correspondências de diários, as autobiografias, os discursos, fotografias, obras artísticas, documentos governamentais e documentos de empresa. Além dessas fontes primárias, então, a gente tem as fontes secundárias, que são constituídas por trabalhos que se baseiam em fontes primárias. Corresponde a documentos indiretos posteriores ao evento ou período que se refere à pesquisa. Exemplo, um banco de dados, livros, catálogos e bibliografias. Aqui eu trago como exemplo o banco de dados do Sistema Único de Saúde. Nós temos vários sistemas de informação, entre eles os sistemas de notificação de agravos, o SINAM. Nele tem 70 doenças que podem ser pesquisadas. Eu usei um dos bancos de dados na minha tese de doutorado, que foi o banco de dados referente aos acidentes de trabalho com material biológico. Nesse banco de dados, eu acabei coletando informações de 2007 a 2014. Essas informações foram de 287 mil notificações, e a partir desses dados eu fiz a minha tese. Então, é uma possibilidade, é mais, vamos dizer assim, é mais acessível você ter acesso a esses dados. Entretanto, existem dificuldades que eu comentei com relação ao nível de evidência científica, porque essas coletas foram feitas por outras pessoas, então a gente acaba tendo algumas perdas de dados para depois fazer a análise, tá? Além disso, a gente tem as fontes terciárias, que são constituídas por seleções ou compilações das fontes primárias e secundárias, onde a gente vai ter as bibliografias, os guias de leituras e os resumos. Também podemos citar como uma fonte terciária uma revisão sistemática, porque a revisão sistemática nada mais é do que a seleção de fontes primárias e secundárias de um determinado assunto, principalmente fontes primárias.
E aí, quando eu faço essa compilação, eu trago a evidência científica, se aquele estudo teve peso para aquela determinada área. Como vocês vão ter uma aula específica sobre revisão sistemática, eu acabei não me aprofundando nesse tema para trazer aqui para vocês. Além disso, as fontes de dados estatísticos, né? Nós temos, então, essas fontes no qual a gente pode buscar esses dados, né? Como eu comentei com vocês, uma base de dados pública, como a do Sinan, mas a gente tem outras, tá? Então, apresenta a natureza quantitativa e são muito utilizadas nas pesquisas das áreas da sociologia, ciência política, economia e epidemiologia. No Brasil, o principal provedor de dados estatísticos é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e as estatísticas são divididas em 3 grupos neste instituto, tá? Então, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá nós vamos encontrar, daqui a pouco eu mostro para vocês as bases de dados, essa é uma das importantes, e aí a gente acaba encontrando lá no IBGE essas 3 grandes áreas. A área da estatística social, da estatística econômica e a de multidomínio. Na estatística social, ela vai estar dividida em 4 grupos, de população, trabalho, saúde e habitação. Na população, nós vamos encontrar informações sobre o tamanho e a estrutura, então vai ter idade e sexo da população, cor ou raça, distribuição da população, densidade e urbanização, níveis e características de fecundidade, migração e mortalidade dessa população. Também a gente vai ter as questões de informações sobre a força de trabalho e o mercado de trabalho, abrangendo informações sobre a composição dessa força de trabalho, quantos estão ocupados, quantos estão desocupados, qual a posição na ocupação, as horas trabalhadas por cada trabalhador, as características do empreendimento ou negócio, se trabalham na saúde ou na segurança no trabalho, e questões relacionadas à segurança no trabalho. Além disso, a gente tem a questão da saúde, que são informações abrangentes sobre mortalidade e causas de mortalidade, tem o acesso e a utilização de serviços de saúde, gastos com a saúde, estilo de vida, nutrição, deficiência e capacidade funcional, infraestrutura e gestão da saúde. Também tem a questão da habitação, na qual nós temos informações sobre o tipo de domicílio, material utilizado na construção do domicílio, urbanização e vizinhança, condição de ocupação, posse de bens duráveis e gestão pública habitacional. Essas estatísticas sociais servem para que a gente possa também estabelecer as políticas públicas no Estado brasileiro. Eu queria fazer um complemento, como eu comentei da minha tese, além de usar o sistema de informação do SUS, eu também utilizei tabelas do IBGE para poder fazer os cálculos estatísticos. Então, quando a gente precisa ter eu trabalhei com densidade de incidência, então eu precisava determinar um perfil para essa população. E quando eu fui atrás, eu fui encontrar esses dados no IBGE que foram usados como denominador dos meus cálculos. Então, para que a gente possa também ter uma opção de fazer cruzamento de banco de dados. Isso também é possível. Além disso, a gente tem as estatísticas econômicas, então, nesse banco do IBGE, então, que são atividades econômicas, né, como agricultura, pecuária, indústria e construção, comércio e serviços, né, então, lá nós vamos encontrar informações da economia, econômicas e financeiras, de produção de bens, de serviços consumidos, empregos, entre outros aspectos. Além disso, vai ter informações sobre o setor informal, então, informações sobre unidades econômicas que produzem bens e serviços com o principal objetivo de gerar ocupação e rendimento para as pessoas envolvidas, operando tipicamente com nível de organização, com algum ou nenhuma divisão entre o trabalho e o capital como fatores de produção, e também as contas nacionais. Informações sobre geração, distribuição e uso da renda no país, acumulação de ativos não financeiros e relações entre a economia nacional e o resto do mundo, abrangendo indicadores como o PIB, PIB per capita e a renda nacional bruta. Então, além das estatísticas sociais, ele traz as estatísticas econômicas lá no IBGE, e a gente também vai ter a questão do multidomínio.
que são as condições de vida, desigualdade e pobreza, e as questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Com relação às condições de vida, desigualdade e pobreza, essas informações são informações sobre as condições de vida da população em seu sentido mais amplo, abrangendo medidas de desigualdade e pobreza, inclusão ou exclusão, indicadores de situação social, qualidade de vida e de vulnerabilidade. Já as questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação são informações sobre conhecimento, abrangendo a pesquisa, desenvolvimento, inovação de recursos humanos, ciência, tecnologia e inovação, as tecnologias transversais, os financiamentos para essa produção e desenvolvimento e inovação, indústrias de alta tecnologia e serviços baseados em conhecimento, entre outros aspectos. Com relação às bases de dados de interesse para pesquisa, aqui eu trouxe as que eu mais utilizo, pensando na área do que eu mais estudo, que é a saúde do trabalhador. Então, na saúde do trabalhador, eu acabo utilizando algumas bases de dados, mas existem diversas, tá? Eu trouxe aqui a base de dados relacionada ao DataSUS, onde eu vou ter informações sobre a mortalidade da população brasileira. Então, lá eu consigo extrair esse banco de dados através das informações que ali contém. Então, são bem mais fáceis da gente estar fazendo essa busca. Vale a pena para quem gosta desse tipo de estudo. A gente acaba consultando lá e fazendo algumas tabulações. Tem as questões relacionadas ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que estão no DataPrev. O DataPrev é um sistema pago pelo INSS, então essas informações não estão disponíveis no site. Então, a gente precisa fazer uma solicitação para algumas informações. No meu caso, eu acabo trabalhando com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, então esse ele acaba sendo publicado, mas existem outras informações que a gente não tem acesso. Com relação à RAIS, que é a Relação Nacional de Informações Sociais, tem um site. Eu até entrei ontem para ver como que ele está, mas ele está em manutenção, então a gente ainda está sem o acesso a essas informações. Eu acabei nem colocando o acesso aqui, porque não está sendo possível fazer a busca nesse site. Além disso, a gente tem o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nesse, a gente consegue uma lista de quantos trabalhadores estão empregados no momento, e quantos empregados, quantos mercados informal. E também a gente tem um portal brasileiro de dados abertos, que lá a gente vai encontrar algumas informações referentes aos dados disponíveis pelo portal da transparência. Além disso, né, como eu comentei, a gente usa muito o IBGE, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e vocês vão ver que tem essas divisões. Então, aqui no DataSUS, a gente vai ter vários ícones que a gente pode fazer busca, né, de indicadores de saúde e pactuação. Cada um desses vai abrir vários indicadores do quais a gente pode utilizar. Os que a gente mais utiliza, eu trabalho muito com epidemiologia e questão de mortalidade e morbidade, então a gente acaba utilizando mais esses dados referentes à epidemiologia e morbidade, então a gente vai fazendo consultas, e aqui nós temos os dados referentes a isso. Também as questões das estatísticas digitais, então se a gente quer trabalhar com nascidos vivos, mortalidades, painel de monitoramento ou outras tabulações, a gente vai ter os dados aqui. As questões demográficas, aparecem algumas questões aqui, principalmente relacionadas aos censos, de 91, 2000 e 2010. A gente está falando muito em saneamento básico, aqui também tem essas situações. E tem dados estatísticos que a gente pode ter através do Tabnet, que aí a gente faz uma relação dentro desse site, tá? Mas para quem tiver curiosidade, tem vários outros locais que a gente pode fazer busca de informações para uma pesquisa. Esse aqui é o portal de dados abertos. Aqui você vai encontrar várias bases de dados para você fazer busca. Então, fica como dica. E nós temos o portal do IBGE, que traz a questão das estatísticas nessa situação aqui. Como eu comentei para vocês, ele traz por temas, né? Social, econômico e multidomínio. E na hora que a gente entra nesses documentos, a gente acaba tendo as tabelas que nós precisamos para fazer alguma pesquisa. Então, aqui ele acaba dando essa opção para a gente trabalhar com as tabelas do IBGE
elas são muito usadas como dados para fazer o denominador em pesquisas da epidemiologia. Existem outras fontes de dados, né, que a gente pode ter. Uma delas é os registros institucionais e os documentos pessoais. Além disso, a gente tem a comunicação de massa, então, o que a gente pode estar comentando, enquanto não abro os slides, né? É importante saber que esses registros institucionais podem ser registros hospitalares, né? A gente tem trabalhado nas pesquisas, principalmente de câncer de pulmão, com o registro hospitalar de câncer. Também podem ser outros tipos de registro. Os documentos pessoais, então, quando a gente vai fazer uma pesquisa histórica ou uma biografia de algum ator famoso ou algum pesquisador, a gente pode utilizar esses documentos. E com relação às comunicações de massa, a gente pode trazer as questões relacionadas às mídias, né? As mídias sociais. Então, a gente pode ter programas de rádio, de revistas antigas, no qual a gente vai fazer buscas sobre determinada cultura, na década de 80, na década de 90 e assim por diante. A gente pode usar as mídias sociais hoje, tanto o Twitter, quanto o Facebook, quanto o Instagram, para fazer uma pesquisa de comportamento social, por exemplo. Então, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar como fonte de dados para uma pesquisa. Quais são as vantagens do uso das fontes documentais? Então, ela possibilita a investigação dos processos de mudança social e cultural, também possibilita o conhecimento do passado, permite a obtenção de dados com menor custo e favorece a obtenção de dados sem constrangimento de sujeitos. Aqui a gente pode, então, relembrar algumas das questões apresentadas, né? Então, para a vantagem desses documentos, essas questões relacionadas a comportamento, mudança social e cultural são de extrema importância. Existem várias pesquisas, principalmente no campo da sociologia, que fazem esse tipo de pesquisa. As pesquisas históricas, elas estão presentes em todas as áreas, então a gente pode pensar na história da economia, na história da enfermagem, na história da medicina, e através desses documentos fazer uma revisão, ou também tentar abordar algum comportamento relacionado à saúde, principalmente à saúde, a conceitos relacionados à saúde, né? Então, como que era a alimentação na década de 30, como é a alimentação hoje, trabalhar a questão dos ultraprocessados ou dos fast foods, isso a gente acaba tendo uma outra forma de pesquisa. Também permite a obtenção de dados com menor custo. Então, fazer uma pesquisa documental, você muitas vezes pode se deslocar ao local, fazer busca. Na área da saúde, a gente faz muita busca em prontuário, ou a maioria ainda é em papel. Então, a gente vai no prontuário papel e faz a busca da informação que nós precisamos. Isso facilita na hora da publicação. E, além disso, outros dados a gente pode encontrar via internet hoje, então é outra situação que também tem facilitado. Com relação a não constranger os sujeitos, aqui a gente tem uma situação que hoje o Comitê de Ética em Pesquisa, na área da saúde, principalmente para quando a gente faz essa pesquisa em prontuários, em documentos de registro dos serviços de saúde, ele pede autorização dos pacientes, né, dos participantes. Então, é muito importante que as instituições de saúde tenham em seu registro, né, então, na hora que o paciente chega lá para fazer uma cirurgia ou para fazer uma consulta, que ele assine um termo de consentimento autorizando usar aquelas informações que estão contidas dentro do prontuário para a pesquisa, por exemplo. Isso é uma decisão recente, ela é de 2012, então, anterior a isso não havia essa recomendação, então, por isso, as pesquisas ainda ainda podemos utilizar, principalmente nas pesquisas documentais retrospectivas, o uso de prontuários.
mas a partir de 2012 existe uma exigência do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa para que se tenha uma autorização dos pacientes ou dos usuários, liberando que as pessoas tenham acesso ao seu prontuário. O prontuário é um documento do paciente, então não é nem médico, nem da enfermagem, nem da saúde, é do paciente, e ele tem que autorizar que você possa fazer uma consulta ali. Então, isso é uma situação que a gente precisa estar trabalhando. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo, senão a gente já vai para o nosso intervalo. Então, retomando a nossa aula agora, vamos falar sobre as variáveis como conceito. Uma variável pode ser considerada como uma classificação ou uma medida, quantidade que varia, um conceito operacional que contém ou apresenta valores, aspectos, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. É importante ressaltar que para uma variável é necessário adicionar valores. Esses valores podem ser quantidades, qualidades, características, magnitudes, traços, entre outros. Então, quando a gente fala em variável, a gente sempre pensa em algo que a gente pode mensurar. E isso ajuda na parte da análise dos dados estatísticos, né, dos dados quantitativos, que nós vamos falar um pouquinho mais logo à frente da aula. Além disso, quando a gente fala em variável, a gente pensa que por meio desse conceito, a gente pode propor uma hipótese científica alcançável. Isso é necessário para que ela possa ser refutada empiricamente. Assim, suas variáveis devem ser traduzidas em conceitos mensuráveis. E, figurativamente, podemos imaginar o universo da ciência em 3 níveis. O primeiro nível ocorre no campo da observação, onde a gente vai observar os fatos, os fenômenos, os comportamentos, as suas atividades reais. A partir disso, nós vamos estabelecer as hipóteses, e as hipóteses vão gerar as nossas teorias. É importante ressaltar que para nós é importante fazer uma ligação, né, uma relação entre a observação e a hipótese. E para que a gente possa fazer essa relação, é imprescindível que a gente tenha as variáveis, pois as variáveis vão poder trazer essa identificação se existem potenciais em relação ao nexo, ao que está sendo observado e a hipótese levantada. Aqui eu trago para vocês que, às vezes, algumas pesquisas dão resultados que a gente considera resultados negativos, mas todo resultado é importante. Por mais que a gente faça a observação, elabore as nossas variáveis e crie hipóteses, às vezes, quando a gente faz essas hipóteses, a gente tem resultados nulos, então, que mostram que, resultados negativos, perdão, que mostram que aquela variável que a gente pensou, aquela hipótese que a gente pensou, não teve um resultado que a gente gostaria que fosse replicado. Mas isso é importante para a publicação também, porque esse resultado que a gente considera negativo mostra que a gente não pode mais seguir por essa linha de pesquisa, a gente tem que partir para outra, né? Então, isso é uma das questões que podem surgir durante o nosso processo de pesquisa. Para que a gente possa trabalhar com essas variáveis, é importante a gente operacionalizá-las. Então, para isso, é necessário fazer a conversão de conceitos em variáveis, e isso ocorre num processo que a gente chama de operacionalização, que pode ser apresentado através de 4 etapas. A primeira é que, quando a gente cria a variável, a gente tem que fazer uma definição do conceito. Qual que é o conceito daquela variável? Também precisamos estabelecer em quais dimensões ela vai ser apresentada, selecionar os melhores indicadores e construir os índices ou escalas referentes àquela variável. Com relação a definir o conceito, é necessário a gente adotar de uma maneira, fazer a adoção de uma definição real que represente a natureza daquele conceito. Então, para isso, a gente traz o exemplo da instituição social.
que é definida como um conjunto relativo estável de normas, valores, status e papéis, que provém de uma estrutura para o comportamento numa área particular da vida social. Então, aqui é importante a gente considerar que essa definição seja referente à instituição como família, a educação e a política que constituem as bases da sociedade. E aí, quando a gente faz esse tipo de definição, a gente está descartando o entendimento de que instituição social é um organismo instituído pela sociedade em uma função pública, como as instituições beneficentes ou alguma instituição de apoio. Então, por isso, quando a gente vai definir uma variável, a gente tem que saber o que a gente quer pesquisar. E, nesse caso, definir qual é o seu papel. A gente pode ter o estabelecimento das dimensões, que são as dimensões unidimensionais, que são a utilização de um único ângulo. Exemplo, a intenção de voto. A intenção de voto é um conceito que pode ser entendido como referente unicamente à indicação do nome do candidato em que os eleitores pretendem votar. Então, nesse caso, a gente sabe que nessa dimensão da intenção de voto, a gente só vai ter uma chance, uma única situação. Mas a gente pode ter uma variável multidimensional, que pode ser compreendida sobre diferentes aspectos. Aqui a gente traz o status social. No status social, esse conceito pode ser definido como a posição de um indivíduo na sociedade, tomando-se como referência a posição de outros indivíduos em relação à sua. Assim, a estratificação social pode ser definida em 3 dimensões: a renda, educação e prestígio ocupacional. Um indicador de renda pode ser o rendimento anual. A gente, então, para o estabelecimento das dimensões, a gente tem 2 situações: a unidimensional e a multidimensional. Na unidimensional, a gente só vê de um ângulo, que é o que eu dei como exemplo, a intenção de voto. Na multidimensional, a gente acaba vendo diferentes aspectos, que é o caso do status social, que pode ser evidenciado pela renda, educação e prestígio ocupacional. Mas, para isso, nós podemos fazer uma seleção de indicadores. Então, quando a gente faz essa seleção de indicadores, os indicadores podem ser definidos como elementos observáveis que possibilitam definir e mensurar empiricamente o conceito. Utilizando o exemplo do status social, cada dimensão deve ter seu indicador selecionado. Então, quando a gente fala de renda, o indicador de renda poderá ser o rendimento anual informado pela pessoa. Quando a gente fala da escolaridade, o indicador de escolaridade poderá ser dado pelo total de anos de educação formal. E quando a gente fala em prestígio social, nós podemos utilizar algum levantamento específico que foi utilizado para esse fim, para definir esse prestígio. Dentre essas seleções, né, que a gente comentou agora, a gente vai passar agora para a construção de índices e escalas. Então, a construção dos índices são, na verdade, as variáveis complexas que são denominadas de construtos, não sendo possível mensurá-las com base em um único indicador. Exemplo, preconceito racial, conservadorismo político, religiosidade, o clima organizacional de uma empresa, entre outras situações que eu não consigo construir um construto. Então, eu vou precisar criar um índice. Para isso, é necessário, então, a criação desses índices escalas que permitam resumir vários indicadores em uma única coisa. Eu trago aqui o índice, né, que são construídos mediante acumulação de pontuação atribuída a indicadores individuais. Nós conhecemos alguns através das pesquisas, principalmente relatadas, né, nas mídias, né? Então, a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, o IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável, e o Índice de Qualidade de Vida, que é o IQV. Então, esses índices são formados por vários indicadores que vão ser somados e depois apresentados para a comunidade, né? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano vai avaliar, por exemplo, a escolaridade, o saneamento básico, a questão de renda per capita,
e vai, no final dessa avaliação, dar um valor. Então, assim, a gente vai conseguir fazer a construção de um índice. Com relação às mensurações das variáveis, é importante a gente falar que as variáveis são mensuradas com diferentes níveis de precisão. Então, como exemplo, é mais fácil medir a extensão de um campo de futebol do que o clima organizacional no ambiente de trabalho. Aqui parece uma situação corriqueira ou uma situação menor, mas um campo de futebol você usa uma trena e você acaba conseguindo fazer essa medição. Mas na hora que eu vou falar em clima organizacional no ambiente de trabalho, aqui eu tenho uma dificuldade, porque eu vou ter que implementar um questionário. Desse questionário, eu vou ter que avaliar como as pessoas se sentem naquele ambiente de trabalho, vou ter que pegar a opinião tanto dos trabalhadores quanto dos gestores, e depois fazer algum cálculo estatístico para mostrar qual é o clima daquele ambiente. Então, isso são situações que acabam sendo um pouco mais difíceis de fazer a mensuração, mas são passíveis de mensuração. As variáveis quantitativas, elas são expressas em termos numéricos, então elas podem ser contínuas ou discretas. A gente sabe que as variáveis contínuas são aquelas que apresentam valores que podem ser fracionados, como temperatura, né? A gente pode medir a temperatura hoje em Curitiba, a última vez que eu vi estava em 12 graus Celsius, mas poderia ser 13, 15 e assim por diante, ou a gente pode estar também medindo a idade pode ser medida em anos, meses e dias, e a estatura que a gente pode medir, né, através da altura de 1,5 m, 1,60 m, 1,65 m, que também pode ser fracionado em metros e centímetros, por exemplo. Tudo vai depender do que eu estou medindo, claro. Além disso, nós temos as variáveis discretas, que são aquelas que se apresentam unicamente sob a forma de números inteiros. Exemplo, número de filhos de um casal. Então, eu tenho um filho, 2 filhos, eu não tenho 1,5 filho, isso não existe, né? Então, a gente acaba usando, uma variável discreta. Ou países que falam determinado idioma. O português é falado em 30 países, por exemplo, né? Isso é uma suposição, porque eu também não sei em quantos países o português é falado. Mas essa é uma situação que a gente pode quantificar e através de um número inteiro, porque não tem como a gente quebrar esse número. Então, por isso é considerado uma variável discreta. Com relação às escalas, a gente acabou falando de escala na aula passada, mas aqui a gente vai entrar nas especificações dessas escalas. Então, as escalas são construídas mediante atribuição de pontuações a padrões de respostas, admitindo-se que em alguns itens refletem um grau relativamente fraco de variável, enquanto outros refletem algo mais forte. A mensuração das variáveis ocorre em diferentes níveis, sendo representado em 4 tipos de escalas: a escala nominal, a ordinal e o intervalo de razão. Intervalo e de razão, perdão, que elas não são juntas, tá? A escala nominal utiliza números para identificar as categorias de uma variável. Esses números constituem apenas rótulos, não assumindo nenhum valor quantitativo. Por exemplo, uma escala que classifica pessoas segundo sua nacionalidade poderia indicar o número 1, brasileiro, o número 2, o argentino, o número 3, o italiano, o número 4, o japonês, e assim sucessivamente. Essa escala não indica nenhuma distância entre as categorias, apenas as distingue, né? Então, eu trago só para distinguir e facilitar também a minha tabulação de dados quando eu for fazer a análise deles. Então, eu acabo colocando um número para identificação. Com relação à escala ordinal, essa escala define a posição relativa de objetos ou indivíduos em relação a uma característica, mas não tem suposições quanto à distância entre posições. Ela agrupa categorias de acordo com a magnitude em uma relação ordenada. As escalas ordinais típicas são aquelas em que o respondente avalia algum objeto ou fenômeno assinalando uma das categorias. Aqui um exemplo é excelente, a pessoa pode assinalar excelente, muito bom, bom, regular e muito ruim. Nesse caso, é possível afirmar que excelente é maior que muito bom,
mas não o quanto mais. Então, eu não consigo estabelecer um quantitativo. Eu sei que é melhor, mas quanto melhor? Isso que a gente não consegue com esse tipo de escala. Além disso, nós temos as escalas de intervalo, que caracteriza-se por estar claramente determinada a diferença entre seus intervalos e por serem esses iguais entre si. Exemplo, a escala de temperatura Celsius é de intervalo, pois entre 20 e 22 graus há a mesma diferença do que 45 a 47. Então, aqui eu tenho uma diferença de 2 graus entre esses dois intervalos. Algumas variáveis podem ser misturadas com escalas de intervalos, então o nível intelectual, o aproveitamento escolar, a distância social, o conservadorismo, entre outros. Essa escala não possui um zero que expresse a ausência absoluta da qualidade. Essa escala é muito importante porque ela permite o uso de medidas estatísticas como média aritmética, o desvio padrão e os coeficientes de correlação e testes de significância. Então, quando a gente faz uma escala de intervalo, a gente consegue fazer esses tipos de cálculos estatísticos. Então, quando você vai pensar no seu instrumento, você pode estabelecer essa escala de intervalo para que você consiga fazer esses testes. E nós temos, por último, a escala de razão, que possibilita um mais elevado nível de mensuração. Ela supõe a existência de um valor zero absoluto, o que possibilita a realização de operações aritméticas, como a obtenção de raízes ou coeficientes. Por exemplo, o valor de 50 nessa escala é o dobro do valor de 100, é o dobro do valor de 50. Na escala de razão, encontramos o peso, a extensão, a intensidade da corrente elétrica, entre outros. Na escala de razão, a gente consegue fazer alguns cálculos, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Além dessas escalas, a gente pode falar um pouco sobre as variáveis, E como a gente vai ter essas variáveis independentes e dependentes. A variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável. É o fator determinante, a condição ou causa para determinado resultado ou consequência. É o fator manipulado, geralmente, pelo investigador na sua tentativa de assegurar a relação com um fenômeno, observando ou a ser observado, para verificar sua influência, para verificar que a influência exerce sobre o resultado. Então, quando eu falo na independente, eu tenho que lembrar que é o investigador que determina qual que vai ser a minha variável independente, porque ela deve afetar as minhas variáveis dependentes. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Com relação à variável dependente, consiste em valores, então, fenômenos, fatores a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. É o fator que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente. É ainda a propriedade ou fator que é efeito, resultado, consequência ou resposta a algo que foi manipulado, variável independente. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos que a gente pode estar vendo sobre essas questões relacionadas às variáveis. Tá? Em época de guerra, os estereótipos relativos à nacionalidade dos participantes do conflito tornam-se mais arraigados e universais. Então, a nossa variável independente, que a gente denomina de X, é a época de guerra. E a dependente, que a gente denomina Y, são as características dos estereótipos mútuos, Então, numa época de guerra, a gente tem situações de conflito, e aí a gente vai ter alguns estereótipos, de ambos os lados. A gente também pode colocar como também uma variável independente, aqui como exemplo, a Copa do Mundo, que, como dependente, a gente também vai ter essas características, porque são situações que a gente acaba tendo algumas situações que acabam influenciando o comportamento individual das pessoas.
Outra situação é sobre os indivíduos cujos pais possuem forte preconceito religioso. Tende a apresentar esse tipo de preconceito de grau mais elevado do que aqueles cujos pais são destituídos de preconceito religioso. Então, a nossa variável independente é a presença ou a ausência do preconceito religioso nos pais, e a nossa variável dependente é o grau de preconceito religioso dos indivíduos, né, dos filhos. Então, isso a gente pode estar apresentando. Com relação ainda às variáveis, nós podemos encontrar possibilidades onde as hipóteses tenham mais de uma variável independente. Não, tenham apenas uma variável independente, mas mais de uma dependente. Como exemplo, a gente tem, quando o indivíduo se assusta com barulho forte e inesperado, o seu pulso se acelera e ele transpira, e as pupilas dos seus olhos se dilatam. Então, independente, a gente vai ter o susto, né, com um barulho forte e inesperado, e dependente, a gente vai ter a aceleração do pulso, a transpiração e a dilatação das pupilas. Então, até aqui nós vimos as variáveis, né? Fique à vontade para fazer suas perguntas. E a partir daqui nós vamos falar um pouquinho sobre análise de dados quantitativos. A primeira situação, com relação à análise de dados quantitativos, ela tem por objetivo organizar e sumarizar os dados de forma a possibilitar o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Então, quando a gente pensa em fazer essa análise, nós temos que pensar como que nós vamos organizar esses dados para que a gente consiga, na nossa pesquisa, estar respondendo o problema que a gente se propôs a fazer. Então, para isso, é necessário que a gente faça a preparação dos dados. Então, quando a gente começa a trabalhar os dados quantitativos, a gente precisa prepará-los. E a preparação não é só após a coleta dos dados, mas essa preparação vem lá da nossa técnica de coleta. Então, quando eu vou fazer a técnica de coleta, na hora que eu faço meu questionário, minha entrevista, ou vou fazer uma busca documental, eu já tenho que pensar como que eu vou fazer essa análise dos dados quantitativos. Então, para isso, eu já vou montar um formulário, um questionário, um roteiro de entrevista que possibilite depois eu fazer essa análise, né? Como a gente já comentou na aula passada. Então, a preparação dos dados, antes de se proceder qualquer análise, os dados precisam ser preparados. A preparação dos dados envolve múltiplas ações que são desenvolvidas em etapas. Tem que fazer o estabelecimento das categorias analíticas, a revisão desses dados, a codificação dos dados, a transformação dos dados e a entrada dos dados. Quando a gente faz, então, o nosso roteiro de entrevista, ou questionário, ou formulário, a gente pode abrir uma planilha, por exemplo, no Excel. Nessa planilha do Excel, já colocar as categorias que nós vamos avaliar. Pensando na codificação, lembrar, então, de colocar os números para que depois facilite na hora da digitação. E aí, a gente vai digitando aqueles números para que eu tenha a entrada desses dados numa planilha que me possibilite fazer a quantificação. Claro que depois que eu consigo fazer essa quantificação, eu posso exportar ela para um software, como o SPSS, Stata, EpiInfo. São diversos softwares que a gente pode estar fazendo a nossa análise. E aí, a partir da exportação para esse software, a gente consegue trabalhar essas categorias analíticas. Então, para estabelecer essas categorias analíticas, este estabelecimento depende dos objetivos da pesquisa. É preciso garantir que o conjunto de categorias correspondentes a cada item derive de um único princípio de classificação. Outro critério a ser considerado é de que sejam incluídas todas as respostas obtidas em relação ao mesmo item. Ainda é necessário que seja de mútua exclusividade, ou seja, cada resposta só pode ser incluída em uma única categoria. Além de fazer a preparação, o estabelecimento das categorias analíticas, para a análise desses dados, nós precisamos fazer uma revisão. Então, para fazer essa revisão, é necessário que a gente faça a análise dos dados de forma adequada,
com respostas completas e coerentes. Entretanto, nem sempre isso ocorre, devido aos participantes da pesquisa poderem ter compreendido inadequadamente as questões ou encontrado dificuldade para respondê-las corretamente. É comum que a constatação de dados faltantes, por isso, quando a quantidade de dados faltantes é reduzida, pode-se eliminar os respondentes ou as questões não respondidas. Entretanto, deve ser observado se isso não afetará a amostra. Aqui nós temos uma situação muito preocupante na hora da análise desses dados. Primeiramente, porque quando falta dados, compromete, às vezes, a nossa coleta, né? Principalmente quando a amostra é reduzida. Existem situações em que a gente consegue fazer a exclusão daquele sujeito da pesquisa, né? Naquelas respostas, visto que ele não respondeu. Então, aqui tem a situação, normalmente isso ocorre principalmente quando o questionário é autoaplicável, ou quando a gente deixa o questionário para que as pessoas possam responder e depois nos retornar. Entretanto, a gente pode estabelecer alguns critérios para poder melhorar os nossos questionários, né? Então, existem métodos para resolver esse problema. O mais usual consiste na substituição do valor faltante por um valor de tendência central. Quando a variável é quantitativa, os dados podem ser substituídos pelo valor de tendência central, então, média, mediana ou moda. Aqui, eu gostaria de ressaltar, na minha tese de doutorado, como eu trabalhei com banco de dados secundários, isso é recorrente. Então, quando a gente vai trabalhar com esses bancos de dados grandes, né, esses big datas, ou a gente utiliza esse valor de tendência central ou uma amostra muito grande, porque aí a gente pode fazer a exclusão dos dados, que não vai ter problema nos índices de confiabilidade, tá? Então, no caso, eu tinha esse banco de dados que tinha 287 mil notificações, e para alguns campos a gente percebeu que não tinham sido notificados, não tinham sido digitados por terceiros. E aí a gente optou por fazer exclusão para que a gente pudesse trabalhar com um banco mais homogêneo. Então, isso é uma possibilidade que pode ser realizada. Por isso, eu reforço que quando for trabalhar com a questão de amostra, é importante fazer um cálculo estatístico, né? Então, vale a pena consultar um estatístico para que ele faça esse cálculo, já pensando que pode ocorrer perdas durante a coleta de dados. Então, isso é importante, porque senão depois você vai ter problemas para poder fazer a análise. Então, quando a gente fala nessa análise de dados, a gente pensa na codificação também desses dados. Então, para realizar a análise dos dados, é necessário que eles sejam apresentados em forma de números. A codificação de dados é o processo pelo qual os dados brutos são transformados em símbolos que possibilitam o seu processamento. Consiste em atribuir números para cada resposta e para que essa possa ingressar em um banco de dados. A forma mais prática de proceder à pré-codificação em questionários padronizados consiste em imprimir no espaço à direita do enunciado de cada alternativa ou código correspondente. Aqui nós temos um exemplo, então, normalmente a gente faz isso, aquilo que eu comentei com vocês, quando nós já estamos elaborando a nosso formulário, nosso questionário, o nosso roteiro de entrevista. Então, a gente coloca um título, né? Então, no caso aqui, sexo. A gente dividiu em masculino e feminino e já fez uma quantificação. Então, eles vão ser classificados em 01 e 02. Isso é importante porque na hora que eu vou digitar, eu não vou digitar naquela planilha de Excel, como eu comentei com vocês, o masculino e feminino, eu vou digitar 1 e 2. Com relação à idade, nós podemos trabalhar com a questão das faixas etárias, também já apresentada na aula passada. Nesse caso, as faixas etárias estão classificadas por anos, então a gente tem faixa etária de 18 a 20 anos, de 21 a 23, de 24 a 26, de 27 a 29 e mais de 29. Para cada faixa etária, eu vou estabelecer um código. Então, para 18 a 20, eu vou ter o código 3,
de 21 a 23 o código 4, de 24 a 26 o código 5, de 27 a 29 o código 6, mais de 29 o código 7. Com relação à escolaridade, nós vamos estar estabelecendo também uma sequência. Então, nunca foi à escola, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto e superior completo. Também vão ser quantificados, né, codificados. Então, quando nunca foi à escola é 08, fundamental incompleto 09, fundamental completo 10, incompleto 11, completo 12, incompleto 13, superior completo 14. Então, esses códigos são muito importantes para que a gente possa fazer depois a tabulação dos dados. Então, por isso, a gente precisa codificar. É importante ressaltar que a pós-codificação só é utilizada quando os dados forem obtidos por questões abertas. Então, eu só vou fazer essa codificação após a coleta de dados, quando for feito através de questões abertas, tá? Antes disso, a gente já deve pensar lá na técnica de coleta, como que a gente vai fazer com esses dados. Bem, além disso, nós vamos fazer uma transformação desses dados. E como que nós fazemos isso? As situações em que se torna conveniente a modificação da forma original dos dados. Pode ocorrer, por exemplo, que os dados referentes à idade do respondente tenham sido coletados mediante a indicação do ano do paciente, do nascimento, com vistas a diminuir a tendenciosidade da resposta. O pesquisador precisa transformar o ano de nascimento na idade do respondente. A transformação de dados também pode ocorrer quando os dados foram obtidos mediante escalas que incluem itens positivos e negativos. Se houver interesse em construir uma escala somatória, os códigos dos itens negativos podem ser revertidos. Exemplo, se a escala for de 5 pontos, por exemplo, o item 5 será transformado em 1, o 4, 2, e assim sucessivamente. Então, existe uma maneira da gente trabalhar com essa transformação de dados, principalmente quando a gente tem escalas que incluem itens positivos e negativos. Isso permite depois uma melhor análise desses dados. Com relação à análise, então a gente vai falar um pouquinho da análise univariada, bivariada e multivariada. A análise univariada é a primeira etapa do processo analítico, propriamente dito. Na maioria das pesquisas, consiste em exibir as variações encontradas em cada uma das variáveis de interesse. As tabelas e gráficos constituem os principais recursos utilizados, com esse propósito, pois possibilitam exibir a distribuição de frequências segundo a categoria de cada variável. Na análise univariável, a gente vai utilizar vamos utilizar medidas de tendência central e dispersão. Então, a distribuição da frequência, na maioria das pesquisas, interessa descrever como as pessoas se distribuem em relação a diferentes variáveis consideradas. A forma mais usual de apresentação dessa distribuição são as tabelas que possibilitam a descrição dos dados. Então, aqui nós temos as questões relacionadas à idade, traz uma tabela de distribuição, né, de frequência absoluta e frequência relativa. Com isso, a gente vai ter a distribuição de quantas pessoas estavam em cada faixa etária e qual é o percentil em cada faixa etária, para que possa fazer uma análise descritiva após. Ainda, em relação à distribuição de frequência, é comum a gente utilizar o histograma, que é um gráfico de colunas em que a área de cada retângulo é proporcional à frequência de cada classe. Então, aqui o histograma mostra que eu tive uma maior percentil de pessoas na faixa entre 10 e 29 anos. Eu tive um maior percentil entre 60 e 89 anos. Em segundo lugar, de 10 a 29. E a questão também em porcentagem, né? Quanto por cento representava essas outras faixas etárias. Com relação ao polígono da frequência,
É um gráfico em linha construído a partir de pontos médios dos intervalos de classe e suas frequências absolutas, unindo os pontos obtidos mediante segmentos da reta e constrói-se o polígono. Esse aqui é um gráfico que mostra a escolaridade por número de alunos, e aqui tem a relação de pontos, na qual eu vou tendo o número de alunos por etapas no curso. A gente tem usado muito esse gráfico de polígono de frequência, agora no COVID, mostrando a média dos números de casos, tanto a nível número de casos, quanto em número de óbitos. Além disso, nós temos a análise univariada. Na análise univariada, as medidas de tendência central, que são utilizadas para caracterizar que tipo de grupo será estudado. As mais importantes são a média aritmética, a mediana e a moda. São medidas que possibilitam tanto a representação do grupo como um todo, quanto o confronto de 2 ou mais grupos em termos de representação típica. Então, as medidas de tendência central são as mais utilizadas. Entre elas, a mais utilizada é a média, que é obtida mediante a soma de todos os valores observados, dividido pelo total de observações. É uma medida adequada quando os resultados se distribuem simetricamente em torno de um ponto central. Se deseja obter uma média de tendência central que possui a maior estabilidade e quando for necessário a utilização posterior de outras medidas, como o desvio padrão, que se baseia na média. Então, a mediana, né, que também é uma medida de tendência central, é a medida que corresponde ao valor médio da distribuição, é indicado quando se deseja obter o ponto médio exato da distribuição e quando se verifica a existência de resultados extremos que afetariam a média de maneira acentuada, e também a gente tem a moda, que é a menos usada entre as medidas de tendência central e só se aplica em casos em que o valor procurado se refere ao que é mais típico. Com relação às medidas de dispersão, as medidas de dispersão são utilizadas para indicar o grau de variabilidade dos elementos de um conjunto de informações. Indica o quanto os valores estão dispersos em relação aos valores médios, como a mediana e a média, e são utilizados porque, na maioria das situações, as medidas de tendência central não são suficientes para tirar conclusões sobre o objeto do estudo. Essas medidas de dispersão são a amplitude total, que corresponde à diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Aqui um exemplo bem simples é quando a gente fala em amplitude, é a amplitude de temperatura, né? Curitiba é campeã em ter essa questão de amplitude, então o dia começa com 6 graus e chega a 24, então eu tenho uma grande amplitude, né, que é a diferença entre esses dois valores. A gente tem a questão do desvio padrão, que indica o quanto os dados se concentram em torno da média. Isso é usado muito nas pesquisas de intenção de voto ou avaliação de governo. Então, a gente coloca uma média e diz que mais ou menos 2% ou mais ou menos menos 2% das pessoas concordam com aquele resultado ou com aquela média. E nós temos o desvio quartílico, que é calculado com base na diferença entre o quartil inferior e superior de uma distribuição. Então, num gráfico, eu acabei não trazendo o gráfico, se a gente tiver um gráfico e tiver uma curva, a gente vai dividir eles em 4 quartil. E aí, a diferença do quartil 1 para o quartil 2 é que vai dar esse desvio quartílico para que a gente possa fazer esse cálculo. Entretanto, esse aqui não é muito utilizado, pelo menos nas pesquisas em saúde, mas não sei em outros tipos de pesquisa de outras áreas. Além disso, a gente tem a análise bivariada, que busca verificar a existência de relações entre as variáveis. Os procedimentos estatísticos auxiliam na identificação de vínculos entre variáveis, mas não são suficientes para explicar a relação causal. A prova da existência e de um elo de causalidade depende da análise logística dos resultados estatísticos do que propriamente dos testes estatísticos.
Os pesquisadores devem estar preocupados na busca de condições contribuintes, contingentes e alternativas. Então, nesse procedimento, é importante a gente identificar, na hora que a gente está fazendo lá o nosso questionário, se as variáveis terão vínculo, para que a gente tente, né, explicar essa relação causal. Às vezes, claro que alguns testes não são possíveis, mas essa prova de elo de causalidade é muito importante na análise logística. Então, por isso, como eu já venho frisando, a gente tem que fazer um bom questionário, um formulário ou roteiro de entrevista que permita fazer a identificação desses vínculos entre variáveis, para que a gente possa conseguir estabelecer essas relações. Para essa análise bivariada, nós temos os coeficientes de correlação. Então, nós vamos fazer procedimentos, os procedimentos mais utilizados para proceder à análise bivariada são os testes de correlação, que se expressam por coeficientes, cujos valores podem variar entre menos 1,0 e mais 1,00. O coeficiente menos 1,00 indica uma correlação negativa perfeita. E o coeficiente mais 1,00 uma correlação positiva perfeita. O coeficiente igual a 0, por sua vez, indica a inexistência de qualquer relação entre as variáveis. Um exemplo de forte correlação positiva é estabelecido com relação entre a idade e a estatura de uma criança. Quanto maior a idade, maior a estatura. Então, aqui, quando a gente vai avaliar a idade da criança, a gente avalia a estatura e percebe que ela vai crescendo, né? Então, é uma correlação positiva e fica fácil da gente evidenciar. Um exemplo de forte correlação negativa é a relação do calor e do consumo de cobertores. Quanto maior o calor, menor o consumo de cobertores. Então, essa também é uma forte correlação negativa. Então, que a gente consegue fazer de forma clara, né, para poder exemplificar. Por fim, um exemplo provável de inexistência de correlação é a relação entre o número do calçado de um adulto e seu nível intelectual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, por isso, existe uma inexistência de correlação. Com relação aos coeficientes de correlação, um dos mais conhecidos e utilizados é a correlação de Pearson. Para sua aplicação, é necessário garantir que as variáveis possam ser mensuradas utilizando as escalas métricas de intervalo ou de razão. Então, por isso que a gente, quando vai montar o nosso questionário, nós temos que pensar que tipo de correlação, né, a gente possa fazer no futuro daquelas variáveis e já montar com o tipo de escala métrica correta. Então, para esse tipo de cálculo, nós vamos precisar das escalas métricas de intervalo ou de razão. A relação deve ser linear, os dados devem estar distribuídos em torno de uma linha reta. É necessário que a distribuição dos dados seja normal. Existem outros coeficientes que podem ser aplicados com menos suposições e são denominados de não paramétricos, por não requererem a suposição de normalidade da distribuição dos dados, né? Então, isso é uma exigência desse tipo. A distribuição normal de dados é uma exigência da correlação de Pearson, mas existem outros testes, né, estatísticos que permitem, né? Um dos exemplos de Spearman, o T de Keldon, Kramer, Phi e o Q de Uli. Além disso, nós temos a análise multivariada, que é aquela que envolve simultaneamente 3 ou mais variáveis. Tem como principal propósito controlar o efeito de outras variáveis na relação entre duas variáveis contrastadas na análise bivariada. Um exemplo são os resultados de uma pesquisa que indica a existência de relação entre o nível de religiosidade e a preferência político-partidária. Quando os dados são exibidos, levando em consideração o gênero dos respondentes, constata-se diferenças na preferência. Nessa situação, a existência de relação entre as duas variáveis é reconhecida através do gênero e deve ser considerada como variável moderadora nessa relação. Entre as principais técnicas de análise multivariada estão a análise de regressão múltipla, análise de regressão logística e análise de análise fatorial.
Aqui só quero fazer um comentário que essa situação da análise, esse exemplo é do livro do Gil, né, que eu acabei apresentando para vocês, mas ele traz dentro do livro, essa situação que pode ter, além do nível de religiosidade, da preferência partidária, a relação com o gênero, do feminino ou masculino. Então, isso pode também mostrar que a análise pode ser multivariada, então, ela é mais presente em determinados segmentos. A análise de regressão múltipla calcula-se como um coeficiente para analisar a relação entre uma única variável dependente e múltiplas variáveis independentes. Eu trouxe aquele exemplo, né, aqui lá atrás, para vocês, das variáveis. Então, eu posso ter uma variável dependente e ter múltiplas variáveis independentes. No caso lá, era a corrida que acabava resultando em alteração na respiração, no batimento cardíaco e na pupila dilatada. Então, isso faz com que eu faça um cálculo desse coeficiente de regressão múltipla. Tá? O objetivo desse tipo de análise é usar variáveis independentes cujos valores são conhecidos para prever os valores das variáveis dependentes selecionadas pelo pesquisador. Esse tipo de análise exige uma série de suposições. Então, primeiro, qual é o tipo da variável que eu estou estudando? Se existe uma distribuição normal dos resultados, se tem uma linearidade, uma homocedaticidade e uma multicolinearidade. Então, isso a gente vai ter que observar quando a gente tem a série de dados para ver se a gente tem esses fatores para fazer a análise. Aqui cabe ressaltar que isso, eu vou ser bem sincera, deixo para o estatístico. Na hora que ele vê os meus resultados, ele vai ver se eu consigo fazer uma análise de regressão múltipla ou não. Não tenho essa expertise para citar como deve ser feita essa parte específica. Ainda cabe ressaltar que existe uma disciplina transversal que fala só da estatística. Então, para quem gosta dessa parte dos métodos quantitativos, pode fazer essa disciplina. Bem, além da análise de regressão múltipla, nós temos a análise de regressão logística, que é adotada com o mesmo propósito da regressão múltipla, pois é um recurso que permite estimular a probabilidade associada à ocorrência de um determinado evento. Aplica-se a situações em que a variável independente é categórica, então nominal e não métrica. Nessa modalidade de regressão, a variável dependente é sempre dicotômica. Pode ser expressa por categorias como, então, para ser dicotômica, ela tem que ser expressa por categorias como sim, não, masculino, feminino, maior, menor. Ela não requer a observação da distribuição normal de variável independente, embora seja necessário a inexistência de correlação multicolorinearidade perfeita entre as variáveis independentes. O cálculo é relativamente simples e os resultados de fácil compreensão. Então, na hora que eu vou fazer esse tipo de análise de regressão logística, eu vou usar essas variáveis dependentes, principalmente as dicotômicas, e tentar estabelecer esse cálculo, né, que também será feito através de um estatístico. Bem, com relação à análise multifatorial, e essa é a última parte da aula, é o nome genérico dado a um conjunto de técnicas estatísticas multivariadas que tem como propósito definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados. Há dois modelos básicos de análise multifatorial. Análise de componentes principais e análise fatorial comum. Então, nesse quesito, a gente vai ter esses dois tipos, que são dois cálculos diferenciados, que vão fazer em cima de estatísticas multivariadas e vão estabelecer uma matriz de dados. Claro que são cálculos que são feitos pelos estatísticos e aí que demandam uma aproximação melhor com essa temática.
Bem, o intuito da aula de hoje foi apresentar para vocês como que a gente deve utilizar os dados disponíveis, né? Então, a gente foi lá fazer a busca da utilização dos dados, então nós vimos quais são as fontes de dados, como a gente pode apresentar esses dados. Também trabalhamos um pouquinho as questões relacionadas às variáveis, então trouxe um pouco da teoria, de conceitos relacionados às variáveis, e como podem ser feitas as análises de dados posterior às coletas. Aqui eu deixo as referências utilizadas para quem quiser se aperfeiçoar mais, tem esses 2 livros que são bem importantes. Eu comento que eles são de 2019, eu acabei não alterando aqui a data, mas eu tenho os 2 exemplares que foram publicados o ano passado. Acho que é importante a gente comentar que vocês podem consultar na biblioteca. Eu não sei como que está a aquisição, mas eu sei que esses 2 livros a gente encontra na Biblioteca da Federal. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e agora eu vou abrir para perguntas. Eu vi que tem alguma no chat já. Então, tem uma pergunta do Adélio, né? Então, professora, quanto aos níveis de evidência, sabe-se se temos alguma coisa sobre os estudos relacionados à hidroxicloroquina? Porém, com os artigos mais novos, inclusive dessa semana, bem, Adélio, eu não sei se você tem acompanhado, mas a Organização Mundial de Saúde já descartou, né, a continuidade dos estudos clínicos com a hidroxicloroquina, principalmente porque tem acontecido relatos de infarto, né, então o maior risco do uso da hidroxicloroquina é o infarto, e a gente não tem evidência científica que ele combata o Covid-19. Claro que existe uma propaganda aí pelos meios de produção, principalmente os meios farmacêuticos, que os Estados Unidos teve uma grande produção no começo, depois o Brasil também acabou produzindo pelo Exército uma grande quantidade da hidroxicloroquina, mas não existe evidência nenhuma de que ela faça efeito para o Covid-19, nem nos casos leves, nem nos casos graves. Tanto que existe uma representação jurídica para que não se faça propaganda desse tipo de medicamento, porque esse medicamento acaba tendo resultados piores, porque ele acaba atacando a questão cardíaca do paciente. Então, a gente tem um exemplo, eu vou acabar citando aqui, do presidente que está fazendo uso desse medicamento, mas ele está sendo monitorado 2 vezes ao dia, fazendo eletrocardiograma. Então, ele tem uma assessoria, né, dentro do Palácio de Saúde, que não é o que a gente tem na nossa população. Então, o que se viu é que com o uso da hidroxicloroquina, a gente teve um aumento no número de infarto e algumas pessoas acabaram morrendo em casa por falta de assistência. Então, a gente não tem mesmo como comprovar. Existem outros medicamentos que estão sendo testados, mas nenhum com efeito até agora que a gente possa dizer que combata a Covid-19. Então, a gente tem que ficar bem atento nessas publicações para ver o que está acontecendo. A Renata diz, o que são essas dimensões que precisam ser definidas das variáveis? Eu vou definir se ela é unidimensional ou se ela é multidimensional. Então, o que eu quero saber com uma variável? Isso fica bem claro quando a gente faz um roteiro de pesquisa. Se eu quero determinar a situação social daquela pessoa, eu vou acabar falando do trabalhador, porque é o que eu mais pesquiso, eu vou fazer uma escala com dimensão uma dimensão multidimensional. Então, eu não consigo avaliar a situação social apenas com um fator, só com renda, por exemplo. Às vezes, eu preciso compor, então, eu preciso ter a renda, eu preciso ter as condições de vida daquela pessoa, eu preciso saber quantas pessoas moram naquela residência, se aquela renda é só do trabalhador ou é uma renda familiar, para que eu tenha essa questão de dimensões. Então, quando a gente pensa nessas variáveis e fala na unidimensional e na multidimensional, a unidimensional eu só tenho uma opção, qual é a minha intenção de voto? Na multidimensional, eu vou ter que abrir. Então, que nem eu coloquei ali o status social. Para saber o status social, eu não consigo fazer através só de um. Qual é o seu status social? Sei lá, sou classe média. Mas o que representa ser classe média?
eu preciso ter uma renda de tanto, a escolaridade de tanto, um prestígio social de tanto, então eu vou ter aí uma questão de uma dimensão multidimensional. E aí a gente vai acabar tendo nessas variáveis, então não é apenas uma variável que vai me determinar o que eu preciso identificar. Às vezes eu vou ter que compor com outras variáveis para poder fazer a minha análise de dados. O Adélio pergunta, professora, no caso de trabalhos exclusivos de revisões bibliográficas para fazer uma comparação entre tecnologias, haveria hipótese? Ou melhor, quando a citação de hipótese não é válida para pesquisa? Para uma pesquisa. Assim, normalmente em pesquisas quantitativas a gente utiliza hipótese, tá? Isso é do método. Então, o método quantitativo pede uma hipótese. Nos métodos qualitativos, a gente acaba não tendo hipótese para resultado. Se a gente for trabalhar com uma revisão sistemática, é aquilo que eu comentei com vocês vão ter uma aula específica sobre isso, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente está buscando. Então, eu preciso ter uma questão norteadora para aquela pesquisa, e nessa questão norteadora, o que eu busco? Qual é a hipótese? Isso é interessante, porque logo quando... E o Adélio que perguntou, então eu vou responder, continuar isso. Logo que o Adélio, que veio a questão da Covid, lá pelos meses de março e abril, o diretor da Cochrane, que é um dos maiores locais onde a gente encontra a revisão sistemática, ele deu uma entrevista no Jornal da Noite da Globo e perguntaram para ele qual é a evidência científica do uso de máscara caseira. E aí ele falou assim, a gente não tem, porque não tinha sido feito nenhum estudo mostrando a evidência de que o uso da máscara caseira diminuía o risco de transmissão da Covid. Então, a partir dessa pesquisa, alguns pesquisadores, né, viram isso como uma lacuna de conhecimento e foram atrás para fazer uma revisão sistemática para ver se existia algum estudo sobre isso. Claro que nesse momento a gente está descobrindo algumas pesquisas que estão sendo realizadas no intuito de mostrar a eficácia de algumas situações. Uma é essa que eu comentei, da máscara caseira, existem já algumas revisões sistemáticas e algumas pesquisas experimentais que mostram a eficácia, mas também existem, ainda há outras pesquisas a serem desenvolvidas, né? Talvez vocês lembrem, nas mídias, a gente no começo falava da máscara caseira dupla, né? Então, a gente tinha que fazer com duas partes de tecido de algodão. Hoje existe uma nova recomendação da Organização Mundial da Saúde dizendo que tem que ser tripla, que tem aqui a parte de algodão, uma parte de TNT e mais uma outra parte que pode ser algodão também, ou um outro terceiro tecido. Por quê? Porque foi feito um estudo experimental mostrando que a barreira de proteção mais efetiva é com 3 camadas. Então, a gente está ainda formulando hipótese para fazer esse tipo de pesquisa, tá? Então, acho que essa é interessante. Mais alguma pergunta? Ana. Professora, quando devemos usar tabelas ou gráficos? Eu vou ser bem sincera, eu amo gráfico, de paixão, assim, mas o gráfico, para mim, é para representar numa apresentação. Numa apresentação, eu acabo utilizando o gráfico porque ele te dá uma visão mais geral. Mas nas teses e dissertações, nós preferimos as tabelas, porque elas permitem você a descrever todos os dados que você encontrou. Então, na hora que eu pego aquela tabela, eu vejo todos os dados colocados ali e consigo fazer uma análise mais profunda durante a leitura. Então, eu aconselho, isso é um conselho, não existe uma regra definida. Na minha área, a gente acaba usando mais as tabelas para as teses, dissertações, a parte escrita, e na hora que você vai fazer uma apresentação, para você não levar uma coisa muito cheia, a gente acaba separando e fazendo um gráfico para a apresentação. Eu acho que fica mais bonito, mais limpo na hora da apresentação. Claro que vai depender o que você quer apresentar, né? Às vezes a gente pode utilizar a tabela, porque a tabela te traz o maior número de informações possíveis referentes àquele estudo. Atualmente é uma predileção para publicação ou depende da preferência do autor, do pesquisador? Perdão, Ana, eu li metade da tua pergunta, né?
nas publicações nós utilizamos mais a tabela, mas é por esse sentido mesmo, porque a tabela te traz mais informações do que os gráficos. Então, a gente acaba utilizando mais, mas vai depender da publicação. Publicação do periódico, por exemplo. Se você vai numa revista, isso é importante, na hora que você vai publicar teu artigo, por exemplo, da tua dissertação ou tese, ou até antes, você procura uma revista que tenha alguma coisa relacionada ao seu tema, mas se também você procura algum artigo que eles tenham publicados, né, naquele formato, e veja como que é a forma de publicação daquela revista. Eu posso dizer assim, que para nós da área da saúde tem diferenças. Por exemplo, se eu for publicar no Cadernos de Saúde Pública, no Caderno de Saúde Pública eles gostam bastante de gráficos. Então, a gente pode pôr gráfico e uma tabela menor, né? A gente tem direito a 5 numa publicação, mais ou menos. Então, a gente acaba misturando os dois. Mas tem locais que já não permitem. Então, a gente vai ter que ver a norma da revista que a gente vai publicar, que aí a gente vai ter uma situação melhor, tá? Essa questão de depende da preferência é aquilo que eu comentei, né, do pesquisador. Vai depender também de como você quer apresentar teu dado. Uma tabela é mais rica, né, vamos dizer assim, ela tem uma quantidade maior de informações do que um gráfico. Tá? Para avaliar grandezas diferentes, se forem unidades diferentes, precisa padronizar, faz-se os scores, e aí, então, podemos fazer eu não entendi o que é esse CV, Aline, porcentagem, mas normalmente a gente faz uma padronização e faz uma transformação. Essa parte do cálculo mesmo, eu sempre falo, procure um estatístico. Eu até nem gosto de comentar muito do cálculo em si, porque eu acho que eles entendem mais do que eu, né? Eu sou uma enfermeira, claro, trabalho com epidêmio, sei alguma coisa de cálculo, mas não sou especialista, não sou expertise. Então, quando você estiver fazendo seus scores, antes de você fazer a coleta, ou né, já está ali fazendo a coleta, procure um estatístico, o laboratório do departamento de estatística, se você agendar antes, você consegue fazer consulta com eles. E é uma consulta gratuita, então talvez seja uma forma de você conseguir isso. Tá? O Adélio traz algumas perguntas. Quanto às análises com média de tendência central, não é interessante termos o coeficiente de variação para as medidas com grandes diferenças? Desculpe, seria mais para medidas de dispersão. Tá, então vamos lá. Quanto à análise com medidas de dispersão, não é interessante termos o coeficiente de variação? E foi isso que eu acho que a Aline perguntou aqui em cima, né? Esse CV. Provavelmente é isso, é o coeficiente de variação. Para medidas com grande variação, seria interessante. Mas eu vou ser bem sincera, nessas horas eu consulto o estatístico, porque ele vai me dar uma resposta mais fiel. Então, a gente tem que saber até onde vai a nossa expertise. Professora Fernanda, seria uma análise multivariada, uma medida de associação e não necessariamente casual? Sim, pode ser. Tá? Então, eu acho que dá para fazer, sim, uma medida de associação, não apenas a casual. É que a referência trazia isso, eu acabei trazendo isso, mas a medida de associação também pode acontecer na análise multivariada, tá? O Orlando Vina, professora, você pode explicar um pouco sobre a aplicação da análise de Bayesiano? Orlando, esse eu não conheço, eu posso pesquisar, te mandar por e-mail ou mandar para o fórum do grupo, que nem eu fiz com o método Procno. Eu acho que é interessante essas pesquisas, essas perguntas de algumas coisas que a gente não conhece, para a gente se aprofundar um pouco mais no estudo. Mas eu não tenho como te responder hoje. A Adélia pergunta assim, quantas máscaras? Esse é um assunto mais polêmico ainda, pois existe também a questão da hipóxia, que pode ser negativa. Um estudo focado somente na variável de proteção quanto partículas expelidas ou retidas, acredito não seria completa. Nesse caso, seria necessária uma análise multivariada. Olha, Délio, eu vou concordar com você. Eu sou enfermeira e trabalhei no controle de infecção hospitalar, sou da saúde do trabalhador, e eu fui, 14 anos enfermeira em hospital, então são situações que a gente pode contemplar.
Eu acho que a máscara não... É por isso que a Organização Mundial de Saúde sempre coloca que a máscara não é o único aparato, né, para disseminação. Por isso que a gente ainda mantém o distanciamento social e ainda é frisado muito a questão da lavagem das mãos, né? E não é só lavagem das mãos, gente. Para quem tem saído de casa, a gente tem que fazer a troca da roupa, tem que pensar na higienização dos objetos, porque o vírus está ali, a gente acaba não vendo, mas a gente pode estar carregando ele para casa. Existe um estudo que fala que o vírus sobrevive 72 horas em superfície, então, na hora que eu toco, eu contamino a minha mão. E se vocês perceberem, eu mesmo já toquei no meu rosto diversas vezes. Então, esse assunto é bem polêmico mesmo, e claro que existem outras variáveis para a gente ver a questão da diminuição da propagação do vírus, que não é somente pelo uso das máscaras, mas por outros hábitos de higiene. Aqui eu gosto sempre de citar, quando eu teve H1N1, eu estava ainda no hospital, eu trabalhava no Hospital do Trabalhador, e a gente chegou a montar um ambulatório, foi uma situação também que a gente vivenciou de angústia, como está acontecendo agora, claro, em menor índice. E naquela época a gente percebeu que com o HN1 a gente teve uma redução de outras doenças por causa dos hábitos de higiene. Então, os hábitos de higiene, às vezes, para mim, são um dos maiores fatores para a gente poder controlar a epidemia. Então, a gente tem que manter a etiqueta social, né? Então, se espirrou, tossiu, sempre no cotovelo, fazer o uso da máscara quando sai fora de casa, concordo, até por causa das gotículas, não é nem a questão de transmissão aérea, mas é das gotículas, então eu acabo, quando eu espirro, segurando algumas gotículas ali naquela máscara, mas a gente tem que lembrar que não adianta usar a máscara e chegar no carro e pendurar no retrovisor, né, jogar no banco do passageiro, então, né, são situações que a gente tem que evitar. Ou quando chega em casa, deixa a máscara em cima da mesa da cozinha. Então, são hábitos, a gente tem que ter hábitos de higiene, né? Então, usou a máscara, carregar um saquinho para guardar, lembrar que ela não pode ser usada mais que 3 horas, que tem que fazer a troca, que quando põe a mão na máscara tem que passar o álcool 70 na mão. Então, quando a gente for fazer uma análise, quem sabe você, Adélio, ou algum outro estudante, for avaliar a questão da disseminação e como a gente conseguiu fazer essas reduções, a gente possa colocar essas questões relacionadas às medidas de higiene, que eu acho que sem elas, associada ao uso das máscaras, a gente não consegue conter essa disseminação dessa doença, né? Mas a gente também está conseguindo conter a disseminação de outras doenças com o uso das máscaras, a lavagem das mãos e o distanciamento social. Gente, eu fico à disposição de vocês, né? Até agora foi essas perguntas que apareceram, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tem o meu e-mail, eu me coloco à disposição de estar respondendo. Agradeço por participar dessa disciplina e acho que a gente chegou no fim desse módulo. Claro que vocês terão outras atividades aí, e aí fiquem à vontade para pegar. O meu e-mail já está nos slides, eu coloquei no Gmail, que a minha caixa é maior. Fico à vontade de mandar alguma pergunta e eu vou ficar à disposição.